crianças, tudo bem? Hoje eu irei falar sobre período composto por coordenação. O período composto por coordenação, ele é constituído por orações independentes, sintaticamente independentes entre si. Exemplo: eu lhe trouxe o livro, mas você não leu. Primeira oração: eu lhe trouxe o livro. Segunda oração: mas você não leu. Eu poderia tirar a segunda oração e eu entenderia normalmente. Vamos analisar? Eu vou tirar a segunda oração. Eu lhe trouxe o livro. Então, período composto por coordenação, nós teremos orações independentes. Uma oração é independente da outra. O que é período? Período, criança, começa na letra maiúscula e termina em algum sinal de pontuação. Então, o que é período? Começo na letra maiúscula e termino em algum sinal de pontuação. O que é frase? A frase, ela tem que ter sentido completo. Por exemplo, se eu falar assim, socorro, já é uma frase, porque tem sentido completo. Nós temos frases nominais, sem verbo, e frases verbais com verbo. E o que é uma oração? Oração são várias palavrinhas em torno de um verbo. Período, como eu disse, começa na letra maiúscula e termina em algum sinal de pontuação. Nós temos o período simples e período composto. Período simples tem apenas uma oração, ou seja, um verbo. Então, período simples, ele vai ter apenas um verbo ou uma locução verbal. O que é uma locução verbal? Dois ou mais verbos, um do lado do outro. A locução verbal, ela equivale a um verbo só. Então, se numa frase aparecer uma locução verbal apenas, será um período simples, porque a locução verbal equivale a um verbo. Período composto apresenta mais de uma oração, isto é aquela frase que tem dois ou mais verbos. Simplificando, período simples, frase que tem um verbo ou uma locução verbal. Período composto, frase que tem dois ou mais verbos ou um verbo e mais uma locução verbal ou locuções verbais. Período simples, como eu disse, é oração formada por apenas um verbo. O que é oração? Várias palavrinhas em torno de um verbo. Exemplo de um período simples: João ofereceu um livro a Joana. Na primeira frase, nós temos apenas o verbo oferecer. Um verbo só, então é um período simples. Segunda frase: o menino sujou o seu uniforme. Sujou é do verbo sujar. Também essa frase, esse período, é um período simples porque só tem um verbo. Terceira frase: Carlos vai comprar o livro de geografia. Na terceira frase, nós temos uma locução verbal. Vocês estão vendo? Dois verbos, um do lado do outro, mas a locução verbal, ela equivale a um verbo só. Na locução verbal, o primeiro verbo é o verbo auxiliar e o segundo verbo é o verbo principal, aquele que dá sentido. E o verbo principal, que é o segundo verbo, ele estará em uma das formas nominais: infinitivo, gerúndio ou particípio. Agora eu coloquei exemplos de período composto. O que é período composto? É a frase que tem dois ou mais verbos. Isso eu estou falando do vocabulário mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Primeira frase: quero que você me empreste seu livro de matemática. Nós temos dois verbos. Verbo, o quero, querer, e o empreste, emprestar. Terceira frase: Maria acordou, se
levantou, se arrumou e foi para a escola. Então, nós temos na segunda frase 4 verbos. Na última frase, na terceira frase, João tinha estudado, que é uma locução verbal que vale por um verbo, muito, mas não teve bom desempenho na prova. Uma locução verbal e mais um verbo fazem parte do período composto. Período simples, como eu disse já, a frase ela tem que ter sentido completo. Frase sem verbo chama-se frase nominal. Frase com verbo chama-se frase verbal. Exemplo de frase: que calor. Oração são várias palavrinhas ao redor de um verbo. Exemplo: quem saiu daqui? Vocês estão vendo? Nós temos a palavrinha quem e daqui em torno de um verbo. É uma oração. Então, o que é uma oração? Várias palavrinhas em torno de um verbo. E o período, ele pode ser simples ou composto. Período simples é a frase que tem um verbo. Período composto é a frase que tem 2 ou mais verbos, verbo mais locução verbal. E o período, não se esqueçam, começa na letra maiúscula e termina em algum sinal de pontuação. Resumindo, período simples e composto. Período começa na letra maiúscula e termina em algum sinal de pontuação. É frase com uma ou mais orações. O que é oração? Várias palavrinhas ao redor de um verbo. Período simples é a frase que tem um verbo ou uma locução verbal. Exemplo: Ana comeu um doce. Nessa frase nós só temos um verbo comer. Então, é o período simples. Período composto é a frase que tem 2 ou mais orações, ou seja, 2 ou mais verbos. Exemplo: Ana comeu um doce e pediu uma água. Então, nós temos 2 verbos, automaticamente 2 orações. E automaticamente será período composto.